Timeout número 4, começando. Meu nome é Pepe Narducci, estou aqui com Alex Porto. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Meu querido, estou ótimo, preparado para esse nosso quarto programa. Separamos aqui coisas muito especiais, certo? Maravilha. Cara, antes da gente partir para o nosso programa, eu queria agradecer a todo mundo que está fazendo esse retorno do Timeout ser incrível. Nós estamos com números melhores do que no ano passado, mas eu acho que o nosso conteúdo tá mais legal, eu tô sentindo mais uma proximidade com o público, e vocês estão comentando, a gente tá vendo todos os comentários e fico muito feliz com esse feedback de vocês. Então, primeiramente, muito obrigado. Segundamente, o nosso programa hoje vai ter uma temática um pouco diferente dos programas anteriores, e eu já vou explicar como que vai funcionar. Antes disso, se inscreva aqui no nosso canal, tá? Curta esse vídeo, continue comentando o que você tá achando, sugestão de tema, o que vocês quiserem, nós estamos lendo aqui. E em breve também vamos começar a lançar o Timeout também no Spotify, nos agregadores. Eu tô resolvendo um probleminha ainda com a nossa conta que sobe Isso os é porque podcasts. as pessoas mais pedem pra mim, Pepe. Eu falo, mano, calma, isso vai ser resolvido, mas no momento não dá. Estamos resolvendo. Enquanto vocês não conseguem escutar no podcast, cola aqui no YouTube. Dá uma moral pra gente, nós precisamos de números também. Então, assim você ajuda o Timeout, você continua acompanhando esse programa maravilhoso. E sem mais enrolação, Alex, vamos explicar o tema de hoje pra galera, cara. O que a gente separou pro Timeout de hoje? Então é o seguinte, durante a temporada nós teremos esse quadro de forma reduzida, mas falei pro PP, por que não fazer um programa exclusivo para isso? Primeiramente porque quem vai ser a pauta será vocês, certo? Não precisamos pensar na pauta, vocês mandaram perguntas pra gente responder. Então esse é o tema de hoje, certo? Separamos aqui 10 perguntas, se não me engano, e aí daremos nossas respostas, certo? E durante a temporada teremos uma versão mini deste programa. Maravilha, então partindo para nossa primeira pergunta, o Bosquim mandou aqui: se os Cowboys não renovarem, qual seria o melhor destino para o Dak Prescott? Cara, antes de responder, quero mandar um beijo pro meu querido Bosquim, certo? Meu amigo aí que me pede várias coisas de análise tática, onde é que eu posso aprender, onde é que eu vejo texto, certo? Eu sou fã das coisas que ele produz. Dito isso, sobre Dak Prescott, eu sei que você tem um time específico, Pepe, não vou falar, dar spoiler aí do que você tem, mas eu pensei em 2 times além desse, pra ficar com pelo menos 3 opções aqui. Um que eu te falei em off, que é o Tennessee Titans, caso o Will Levis não dê certo, você trouxe muitos veteranos, você tá começando com outro head coach aí, então assim, é um time que pode querer aproveitar dessa divisão aí pra brigar com os Texans. Se os Colts não derem certo, existe esse mundo, correto? Então eu acho que pode ser uma possibilidade, caso o Will Levis não dê certo. E o Dak Prescott vai ter muito menos pressão jogando em Tennessee do que em Dallas. Mas deixa eu tentar adivinhar o segundo. Deixa. Cara, eu pensei, me veio 2 times na cabeça. Um deles é o New Orleans Saints. Não. Não é o Saints, ok. O outro, mano... Saints que gosta de gastar dinheiro, né? Por que não? Mas não foi este. Cleveland Browns. Não, também não. Acho que não tem muito como sair do contrato do Deshaun Watson, né? Então qual seria o outro time? O Pittsburgh Steelers, Pepe Narducci. Faz muito sentido. Imagino que Christian Metalúrgico ficaria extremamente feliz, um beijo pra ele também, certo? Sim. Cara, o Dak nos Steelers, que é um time que tá cada vez mais pronto, só tá precisando de um quarterback, porque Russell Wilson e Justin Fields, eu não sou o maior patrocinador aí de nenhum dos dois, certo? E essa linha ofensiva agora reformada com o Dak, com essas armas aí que ainda, claro, tem potencial pra melhorar, por que não ano que vem, hein? Faria total sentido, cara. Ainda mais porque eu não compro muito essa parada de que os Steelers tiveram um grande upgrade na posição. Tipo, agora vocês têm 2 QBs ruins ao invés de um. Então, de fato, faria muito sentido. E potencializaria o jogo também de caras como o George Pickens, né? Que até hoje é um cara com muito potencial que a gente viu tendo que salvar bolas ruins de quarterbacks ruins, sabe? Mas eu queria ver o que um cara preciso, um jogador com um braço bom, que toma boas decisões como o Dak, faria. E também, longe do mercado consumidor do Texas, eu acho que o cara ia voar longe. Alex, eu pensei na mais óbvia, eu acho que é a que mais pessoas da mídia sugerem, mas pra mim faz muito sentido, cara, que é o Las Vegas Raiders. Eu acho que o Dak Prescott lá nos Raiders faria total sentido. É uma franquia que tá carente de bons quarterbacks já há muito tempo. E você tem aí
um time que ainda tem o Davante Adams sob contrato. Talvez a vinda do deck animaria o recebedor para continuar lá. E eu também sinto que o Las Vegas Raiders é um time pronto para ser uma potência na NFL. Tem um mercado consumidor interessante que é ali em Las Vegas, né? Um time que já é uma cidade que está crescendo os esportes ali. Vai ter time de hockey, se eu não me engano, agora, mas já tem time não, de hockey já tem, que foi campeão. Se não me engano, vai ter time de beisebol agora. Mas eu sinto que é uma cidade que precisa de uma estrela. E o deck não é um QB para ser tipo secundário na NFL. Ele é um QB para ser estrela. Mas no Dallas Cowboys não tá dando certo mais. Mas pra mim faria total sentido o Dak Prescott lá jogando de preto e dourado, mano. Seria bem massa, tá? O Just Win Baby caria muito bem com o Dak Prescott, ok? Eu realmente apoio, cara. Eu acho que tem um ataque interessante se o Anthony Pierce fizesse a defesa aí que não necessariamente tem tanto talento, mas ele pode maximizar quem está ali, como foi no final da temporada passada. Acho que é uma boa, sim. E galera, antes de passar para a próxima pergunta, ó, eu deixei aqui o recado na tela para ficar muito claro para vocês que se vocês quiserem participar deste quadro, toda terça-feira o Alex vai colocar uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram que vai ficar por 24 horas no ar. Então se você quiser aparecer aqui, é só mandar a sua pergunta por lá que nós vamos selecionar aqui em média umas 7, 8 perguntas, a depender do tema também, se a gente sentir que precisa divagar mais, vão ser menos perguntas, mas vamos selecionar as melhores e vamos colocar aqui no timeout semanalmente a partir da semana 1 também. Partindo para a próxima pergunta, o Tássio Teixeira mandou aqui: quais são as expectativas para o grupo de wide receiver dos Chiefs nesse ano? E aqui palmas para o designer que sou eu, que consegui achar uma foto dos 3 wide receivers principais. Fiquei muito feliz quando eu achei essa foto. Mas vamos lá, Alex, expectativas para os wide receivers dos Chiefs. Cara, eu tava falando com o Vini até sobre isso na prévia que a gente gravou. Assistam a prévia de todas as divisões no YouTube do Endzone Brasil, correto? Você Agora falou depois de cair, né? série. Mais uma vez. Sim. Cara, sempre chega alguma coisa quando a gente tá gravando, é bizarro, né? Sim. Mas sobre os wide receivers, que a gente tem esses 3 recebedores com funções muito bem definidas, cara. Então você tem o Rashee Rice, que pelo jeito não vai ser suspenso este ano, certo? A NFL vai ver isso aí ano que vem. Que é um cara que tem esse biotipo mais X, é um cara que ganha de marcação em press, é um cara que joga mais no outside. Você tem o Hollywood Brown que chega agora pra não ser o foco principal do ataque, né? Tem tanto o Rice, que deu certo ali ano passado, quanto o Kelce. Então ele chega pra ser o Y, esse flanker, esse cara que corre rotas horizontais e também verticais. É um cara que consegue esticar o campo dessas duas maneiras. E você tem aí o Z no Xavier Worth, aí, esse slot, né, que corre até o fundo do campo em velocidade extremamente rápida, né, pra tentar esticar isso aí que tava faltando bastante pro Kansas City Chiefs, né, que tava com passes muito curtos. O Andy Reid também gosta muito de usar mais tight end, certo? Então ele joga com personnel 12, personnel 13 muitas vezes. Então, assim, agora também tendo esse personnel aí com 3 wide receivers, ele pode misturar muito bem esses caras e aí fazer um ataque ser muito melhor com o personnel 11 em campo. Uma coisa que eu acho muito legal é que os Chiefs eles estão montando um corpo de recebedores para tentar extrair o melhor do mundo dos mundos do Patrick Mahomes. Porque a gente precisa lembrar que o Mahomes parou de ser um recebedor, um quarterback que lança em profundidade. Se você pegar a temporada passada, as 2 últimas temporadas ali da metade de 2022, o ano passado inteiro, o Mahomes foi um dos QBs que menos conseguiu passar em profundidade, porque as equipes precisam respeitar o potencial dele de uma bola longa. Então, muita marcação com 2 safeties no fundo do campo, muita marcação em zona, você torna difícil esse espaço em profundidade, e a saída do Tyreek Hill também prejudicou isso, porque se você tem um cara como o Tyreek Hill que consegue esticar o campo e ganhar da marcação, mesmo se os caras botarem um foco lá no fundo do campo, não é um grande problema. Agora, se você tem um déficit na posição, você tem um cara como Marquez Valdes-Scantling para esticar o seu campo, você vai ter situações onde o cara vai ganhar a rota e vai dropar, o que vai jogar o desempenho do QB lá para baixo. E esse ano, a aposta no Xavier Worth é totalmente essa, é você postar num cara de velocidade, você tem ali um cara como o Marquise Brown que corre boas rotas, você tem o Rashee Rice que é esse protótipo do wide receiver 1, então eu vejo como um grupo que ainda não tem uma grande estrela, mas que tem peças para se complementar, cada um vai extrair uma coisa do Patrick Mahomes, e por isso ele é um grupo de recebedores tão
perigoso, né? É isso que faz com que esse ataque tenha um potencial de ser tão explosivo em 2024, algo que a gente não vê aí há pelo menos 2 temporadas. E é por isso também que o Patrick Mahomes é um cara que vai brigar por MVP esse ano, coisa que não aconteceu ano passado. Partindo já para nossa terceira pergunta e falando de MVP, temos aqui o Pacheco, o Gabriel Pacheco, se não me engano aqui. Acham que algum jogador subestimado briga por MVP esse ano? Foto totalmente ilustrativa, coincidência. Essa foto aí não tem jeito, né? E nós dois aqui, o gigante mencionado, verdade. né? O gigante Hoje estamos está aqui presente. 100% de força. Cara, ontem como. comentaram um negócio no Twitter, acho que foi o perfil do Seahawks, que comentou assim, eu não assisto o programa porque vocês só falam de 49ers, e eu tentei argumentar que não. E aí ele me falou, cara, nas últimas 3 thumbs tem os 49ers, e aí hoje a gente apresenta nós dois com coisas dos 49ers, assim, fica difícil argumentar assim, né? Mas vamos lá, Alex. Tem algum jogador subestimado que briga por MVP? Cara, infelizmente, Pepe, eu preciso mencionar um nome aqui, eu preciso que você coloque o meme, assim, na edição, que é o Jared Goff. Cara, não! Se o Detroit Lions fosse de um da NFC, por que não o Jared Goff, cara? A gente sabe que esse é um prêmio de times que vencem e do quarterback que tá nesses times, né? Infelizmente, esse é o prêmio de MVP. E assim, mano, o que aconteceu com o jogo que eu amo? Porque se o Jared Goff foi MVP, mano, pelo amor de Deus. Mas eu acho que Você falou a mesma coisa ano passado com o Brock Purdy. Pois é. Mas, meu mano, o Brock é melhor que o Jared Goff. Ele é ali. Com certeza. Assim, defina o jogador subestimado. É um cara subestimado pela mídia, um cara subestimado pela torcida, porque isso é muito importante. Pra mim, Sim. o Brock Purdy hoje é um cara subestimado que pode brigar por MVP. Mas ao mesmo tempo eu vejo com um cara como o Jordan Love, que tem sido subestimado por algumas pessoas e superestimado por outras. Então, é complicado isso, sabe? Mas eu concordo com o seu nome, do Jared Goff. Quando você falou subestimado, me veio, sei lá, tipo odds, sabe? Tipo assim, um cara que não tá, sei lá, no top 7 das apostas, mas que pode surpreender em vencer, sabe? Esse foi o raciocínio que eu tentei fazer. Ok, pior que eu tenho que concordar com o Jared Goff pela natureza do prêmio. É um prêmio que tende a premiar a Seeds 1, né? Exato. Como foi ano passado com o Lamar, com o Brock Purdy, que brigou durante muito tempo. Mas eu vou falar outro cara. Deixa eu tentar adivinhar. Pode falar. Aaron Rodgers. Não, cara, não? Aaron Rodgers e subestimado nunca estarão na mesma frase pra mim. Mas, mano, eu não acho que ele deve estar tão alto na casa de aposta, por exemplo. Não, mas eu não tô tentando pensar muito nas apostas. No end zone. Sim, é que eu não tô tentando pensar muito em apostas. Eu tô tentando sair desse meio porque eu tô tentando pensar no jogador como ele é visto pelo público. Entendeu? Tipo assim, a percepção geral coloca esse cara abaixo do que eu vejo ele, isso pra mim é subestimado. Por isso que é um conceito tão relativo. Sim. O Jared Goff pra mim não é subestimado, mas eu entendo o seu argumento. Mas pra mim, cara, vamos supor se aquela sua previsão do episódio anterior se concretize e o CeeDee Lamb é o poi. Imagina o Dak Prescott sendo MVP. O tanto que ia bugar a cabeça das pessoas. Sim. E quase foi ano passado, por que não esse ano? Ele foi o segundo. Sim. Foi o segundo da votação, então assim, foi Second Team All-Pro. Quem sabe? Eu acho que muitas pessoas teriam que torcer a orelha pra se isso acontecesse, rever o conhecimento delas de futebol americano, porque o Dak não é um QB ruim, ele é um QB quebrado mentalmente, mas a gente já viu QBs saindo desse limbo mental antes. Por que não, Dak? Eu só não apoio por causa do time que ele joga. Teria que ser um ano magnífico dos Cowboys, né? Eles teriam que sair da inércia, mas seria legal. Alex, essa próxima pergunta aqui é muito legal, tá? O Matheus Alves mandou aqui. Se pudessem roubar um jogador de cada um de seus rivais, quem seriam? E aí eu já botei o Micah Parsons, que eu considero como rival também. Porque eu acho que seria o seu também, né? Eu roubaria o Leão. CeeDee Lamb, eu te amo. Mas o Leão é diferente, cara. É diferente, certo? Imagina ele junto com o Jalen Carter. Nossa, mano. No mesmo lado da OL. Eu não posso imaginar uma parada dessa. Pensando nos outros dois rivais de divisão. Nos Giants, acho que eu iria de Dexter Lawrence. Então, junto com o Jalen Carter e Micah Parsons, ficarem um pouco overpowered. Um pouco. E do Washington Commanders, cara...
Eu acho que eu iria de Terry McLaurin. Mesmo já tendo A.J. Brown e Devonta Smith, acho que ele é o melhor jogador do time, né? E acho que complementaria bem esses outros dois jogadores, sabe? E você nunca pode ter tantos bons wide receivers. Sim. Você sempre tá disposto a ter mais um. Eu iria... Cara, eu vou falar uma parada aqui. Eu considero que os Niners possuem rivais maiores fora da divisão do que dentro da divisão. Por exemplo, o Cardinals, pra mim, é um rival muito fraco de São Francisco. Então eu vou colocar o Micah Parsons, porque o maior rival dos 49ers é o Dallas Cowboys. Do Seattle Seahawks, eu acho que eu roubaria o Devon Witherspoon. Na moral, eu acho honesto, mas Cara, acho que eu iria de DK, mano. Mas é porque eu penso que os corners dos 49ers, eles ainda precisam de um pouco de profundidade. E se eu pego o Devon Witherspoon, eu boto ele oposto ao Charvarius Ward e o Diomodor Lenore, o jogador breakout desse ano, iria pro slot, que é onde ele quer jogar e é onde ele, pra mim, rende melhor. Então ficaria uma secundária muito forte. Sim. Dos Cardinals, mano, eu acho que eu pegaria o Budda Baker pra safety. Sim. Acho que seria muito legal também, até porque São Francisco vai precisar de ajuda de safety, porque provavelmente não vão renovar com o Hufanga. E do Los Angeles Rams, cara... Pepe, tem resposta certa. Infelizmente, Cara... o 99 não tá mais lá, então... Não tá... Cara, eu gostaria muito de ver o Matthew Stafford com a camisa dos Niners. Perfeito. Sabe, tipo assim, eu amo o Brock Purdy, vocês sabem. Tanto que eu defendo diz mais ele sobre sempre... o Stafford do que sobre o Brock. Exato, é algo que eu gostaria de ver. Ele é um dos my guys. Ele foi um dos caras que, assistindo nessa off-season, eu fiquei encantado por ele. Ele virou meu QB número 5 no ranking, assim. Mas pra não falar ele, porque eu já tenho um QB... Eu gostaria, mano, de ver o Puka Nacua nos Niners, porque é um jogador que eu acho que ele tem um futuro muito, muito interessante pela frente e daria pra desafogar esse corpo de wide receivers. Imagina essa novela acabando, finalmente essa novela de wide receivers dos Niners acabando. Você bota cansado, o Puka ali, amigo? nossa, você bota o Puka, você se desfaz de qualquer um dos outros dois ali, o Ricky Pearsall pode ficar machucado o tanto que ele quiser. Ele encaixaria muito bem nesse sistema tal qual se encaixa no Sean McVay. É um cara que produziu muitas jardas após a recepção, mas também conseguiu ganhar confrontos one-on-one, então... Eu gosto de você, Puka Nacua. Próxima pergunta... Vamos falar de Dennis Allen, Alex. Igor... Não! Só aquele cara com a camisa de força, assim, tá ligado? Não! Chega de Saints, mano, chega. Igor Couto mandou aqui. Qual a chance de este ser o último ano de Dennis Allen e Derek Carr no Saints? Mano, 100%. 1000%. Mas assim... 100%, velho. Tem que olhar a parada do contrato do Derek Carr, né? Eu acho que a próxima saída, tipo... Em tese factível, é 2026. Então acho que ainda teria o ano que vem. A não ser que eles quisessem fazer uma coisa não nível Russell Wilson, mas tipo assim, aceitar bastante dead cap já ano que vem. Né? Então acho que você vai ter em 2025 ainda pelo menos o Derek Carr, sabe? Mas assim, eu entendi essa pergunta como a dupla Derek Carr e Dennis Allen. Ela com certeza vai se desfazer. Tipo assim, eu tenho visto... O New Orleans Saints crescendo em alguns analistas, botando eles como underdogs. E eu não compro isso, cara. Eu não consigo comprar porque time sensal, pra mim, beleza, pode ser que esse time ganhe 8 vitórias ao invés de 5 que nós prevemos no Endzone Brasil. Acho super plausível. Mas isso pra mim não é ser underdog. É você simplesmente ganhar mais jogos do que a gente previu, assim, sabe? Então, pra mim, o New Orleans Saints é um time totalmente no limbo. E você, torcedor, verá pela última vez essa dupla magnífica juntas aí. Dennis Allen e Derek Carr. Próxima pergunta, @abate. Com o novo coordenador defensivo e as contratações recentes, Miami pode surpreender, Alex? Diria que sim. Não é um time que eu, você, o Endzone Brasil estamos muito empolgados, certo? Mas eu dizer que não existe um cenário em que Miami surpreende com as peças que tem, eu estaria mentindo, certo? É um time aí que
tem boas peças do lado defensivo, então traz esse coordenador aí da árvore do Mike McDonald, né? O Weaver vem lá dos Ravens, então quem sabe, mesmo não seja o cara original, igual um pouco com o Vic Fangio, assim, né? Todo mundo tentou copiar o Vic Fangio, deu um pouco errado pra todo mundo. Talvez que o Mike McDonald seja isso, mas é uma boa tentativa aqui de Miami pra tentar repetir o sucesso, sabe? Do McDonald nos Ravens. Então, assim, acho que pode complementar bem o time, sabe? Inclusive, mano, imagina se os Dolphins tivessem contratado o Mike McDonald pra ser companheiro do Mike McDaniel. O tanto que ia ser incrível. Poucas confusões de nome teríamos aí ao longo da temporada, não é? Mas eu concordo, cara. Eu acho que essa defesa dos Dolphins não deu muito certo ano passado, muito porque os jogadores não compraram o jeito de treinar do Vic Fangio. Sim. Ele é um cara old school, ele é um cara que vai te humilhar, ele tem conceitos complexos, defensivos, e se você não tiver um time que quer jogar por ele, as coisas podem dar muito errado. Mas é como você falou, assim, vai ter a volta do Jalen Phillips, que já foi liberado pra jogar agora. Teve a chegada aí do Jordan Brooks. Chop Robinson, não somos os maiores fãs dele, né? Mas tudo pode acontecer. Essa pergunta pode surpreender? 80% das vezes eu vou dizer que sim. Porque, na pior das hipóteses, se eu não acredito, qualquer coisa positiva vai surpreender. Mas eu realmente acho que a gente pode ver um amadurecimento no Miami Dolphins esse ano. Assim. A grande questão que a gente falou durante as prévias e que influenciou o recorde dos Dolphins é que a gente acha que o Tua tem um teto. Uhum. Mas se ele conseguir superar esse teto, se o Mike McDaniel evoluir como play caller também, entendendo melhor as situações de jogo, os Dolphins podem dar um passo a mais do que eles deram ano passado. Né? Isso pode acontecer. E uma defesa que tem Jalen Ramsey, certo? Pra mim continua tão bom quase como sempre foi. Javon Holland, cara, precisamos dar mais amor a Javon Holland, que é um excelente jogador. David Long Jr. como linebacker aí, essa é pros nerds do futebol americano, certo? Então, cara, tem peças, dá pra fazer funcionar. Jordan Poyer, por mais velho que esteja, estando saudável em campo, é um veterano que pode contribuir bem pra essa unidade, sabe? Maravilha. Próxima pergunta, @LittleVini. Já tá dando para se iludir com Caleb Williams? E por que sim? Ele já respondeu aqui, mas vamos tirar essa última parte. Já tá dando pra se iludir com Caleb Williams, Alex? Cara, eu sou um pouco ateu de pré-temporada. Né? Falei isso com o Vinícius. Adoro esse termo. Pré-temporada pra mim e nada é quase a mesma coisa. Até fiz um tweet falando que as pessoas estão dando muito mais atenção esse ano. E a maioria da galera me respondeu, cara, tem quarterback novato aí, um monte na primeira rodada. Então a galera quer assistir, a galera começa a prestar atenção muito por conta disso, sabe? Mas pra mim não mudou nada do Caleb Williams, assim, desde quando ele foi draftado até agora, mesmo com esses jogos aí, sabe? Porque não acho que ele me mostrou nada muito diferente, assim, nesse pouco que ele apareceu em campo. Mas é um cara que, por si só, já dá pra se iludir. Certo? Então é um cara que pode muito bem ser o melhor quarterback da história do Chicago Bears. A melhor temporada de calor da história do Chicago Bears. Melhor temporada de quarterback de Chicago Bears em muitos anos, porque a barra é muito baixa. Mas o Caleb em si é um prospecto que, tendo esse elenco que ele tem ao redor dele, pode ajudá-lo nesse processo aí de transição, de maturação, certo? É um cara que vai te dar um piso já bom, eu acredito. Ele vai ter seus erros. Ele vai ter sec que ele vai levar, cara, que ele vai tentar correr por fora, assim, de um linebacker, igual o Joe Burrow. O Joe Burrow teve um que ele tentou dar um spin, você lembra disso? No ano de novato dele, veio o defensor, colocou ele no chão. Não lembra? Aí ele chegou assim pro juiz, não, eu tô aprendendo, sabe? E depois ele se acostuma com a velocidade, do que ele consegue, tipo, get away with, né? Tipo assim, ele consegue passar por cima ali dos defensores. Então acho que ele vai ter esse processo assim que vai ter uns jogos feios, mas no geral ele vai conseguir entender o que ele consegue fazer ou não. E cara, dá pra se iludir. Ele é um prospecto que dá pra se iludir. O mais importante pro Caleb Williams esse ano vai ser ele fazer as coisas chatas que todo QB tem que fazer. Aprender a fazer leitura rápida, trabalhar o quick game dele, conseguir as poucas jardas ali, porque ao meu ver ele ainda é um cara que ou os Bears vão ter um drive de 80 jardas que ele vai lançar 60 e ele vai improvisar, ele vai fazer uma grande jogada, um grande highlight, ou os Bears vão fazer 4 jogadas, 5 jogadas de tom punch. Uhum. E isso era meio que o que nós já falávamos na época do draft, que o Caleb Williams ele tem todas as ferramentas para você poder apostar uma pick 1 geral nele.
ele tem aquelas coisas que você não ensina um quarterback. O instinto de um QB diz muito mais sobre quem ele é do que como ele foi ensinado. Isso que a gente vê o Caleb Williams fazer, dele rolar para a esquerda e fazer um lançamento contra o movimento do corpo de 40 jardas, é uma coisa que lembra muito momentos da carreira do Patrick Mahomes, né? Esses QBs que têm uma elasticidade no seu jogo. Mas, beleza, o que você vai fazer além disso? Você precisa produzir também, você precisa gerir um ataque. Então, esse ano, é aquilo que eu falei lá durante algumas das prévias. Eu acredito que o Caleb Williams pode se tornar um jogador como foi o CJ Stroud ano passado, que sofreu um pouco nas primeiras semanas. Essa barra é muito alta, cara. É alto, mas você entende que, tipo, as primeiras semanas do CJ Stroud, ele ainda tava processando o jogo. Ele Sim. teve o primeiro jogo ali contra os Ravens, ele tava com um processamento meio lento e tal, mas nós como torcedores e como telespectadores da NFL, a gente consegue acompanhar apenas os jogos, a gente não tá vendo os treinos. E os caras, eles evoluem muito durante os treinos. Quem fala que, tipo, o jogador precisa ir a campo pra evoluir, eu concordo. Mas ele também tá evoluindo treinando. E isso são coisas que apenas o coaching staff tá vendo. Então, sim, eu acho que você pode se iludir com o Caleb Williams, mas dosa isso. Porque senão você vai achar que o Caleb Williams vai liderar os Bears pro Super Bowl esse ano, como o palhaço do Nick Wright acha lá na gringa. E aí você vai se frustrar. Não é por aí. Mas o futuro é bom em Chicago, tá? É porque eu sei que Caleb... Little Vini deve ser o perfil fake do Anthony Curti. Então, Anthony Curti, é pra você isso daqui. Pode ficar feliz com o Caleb Williams, você merece, você passou por muitas coisas com os Bears. Nós estamos felizes de ver que você agora tem um QB. É um amigo dele que torce pros Bears, né? É. Cara, é porque o Caleb, assim... Tinha muita gente que via ele um pouco como o Johnny Football, que é um cara que só fazia jogadas improvisadas. E não acho que era isso, mas eu também não acho que ele era, por exemplo, do nível do Trevor Lawrence, que é um cara que conseguia ganhar de forma extremamente consistente de dentro do pocket. O Caleb consegue fazer isso, sempre conseguiu, e essa vai ser a base do que ele vai precisar ir apresentar e maturar na NFL. O fora do script ali tem que ser o secundário, e isso ele faz em nível, assim, em tese de elite. Ele tem que melhorar dentro do pocket, mas não é como se fosse uma deficiência do jogo dele, sabe? É isso que eu quero ver nesse primeiro ano. Ele fazendo isso aí, como você coloca, as coisas chatas muito bem. Caleb Williams, que inclusive é igual eu, tem 1,85 de altura. Eu tenho 1,84, mas somos dois QBs, então quase a mesma pessoa. Vamos para a próxima pergunta aqui. Alexander Bambu mandou aqui. Será que nesta temporada o Justin Herbert vai pipocar novamente? Isso foi de propósito, mano, que você escolheu essa pergunta. Foi de propósito. Claro. Mano, pra ele pipocar de novo, ele tem que pipocar primeiro! Onde foi que meu Golden Boy pipocou, cara? Ele simplesmente se machucou. Ele tava num time que não ajudava ele. Eu passarei pano enquanto eu achar que tiver motivo. E a final de conferência, não. E o Wildcard de 2022? Mano, não foi o principal culpado, na minha opinião, entendeu? Vitória e derrota não é estatística de quarterback. Teve uma vez que eu tava discutindo com alguém no Twitter, mano, porque eu parei de fazer isso, graças a Deus. Mas eu tava discutindo, assim, com uma pessoa... E o cara falou assim, e ele nem consegue colocar, tipo assim, um time em posição de fazer ponto. Ele colocou o kicker em posição de chutar o field goal e o kicker errou. As pessoas nem lembram mais de como é que foi o jogo, tá ligado? Sim. É só a narrativa que fica. Então, assim, ano passado, da semana 1, o cara fez tudo que ele podia contra o Miami Dolphins e a defesa foi lá e cedeu 36 pontos, sabe? E o time perdeu. Então, cara, eu espero que com o Harbaugh, né, esse time seja mais balanceado. Não tem que deixar tudo na mão do Justin Herbert, porque, cara, vai ter semana que ele não vai conseguir carregar o time sozinho. Não é pra ser desse jeito. Grandes quarterbacks também precisam de ajuda. Então vai ter um time mais aí que vai conseguir completar melhor o estilo de jogo dele, né? Apesar de faltar ainda talento, principalmente nos recebedores, que pode prejudicar. Mas acho que vai poder ajudá-lo a não precisar fazer tudo sozinho. Você falou agora há pouco de um termo que eu gosto, que eu acho que se aplica aqui, que é a barra pro Justin Herbert é muito alta, porque enquanto times mais estruturados, como por exemplo, os 49ers permitem que o Brock Purdy tenha drives onde o time vai ter um 3-and-out, não vai pontuar. O Justin Herbert, quando ele tem esses drives, ele precisa ser o herói no final da partida, porque a defesa do Los Angeles Chargers não consegue segurar o adversário há muito tempo. Então, pro Justin Herbert, um drive ruim tem um peso muito maior do que
pro Kansas City Chiefs, por exemplo, que tem uma boa defesa, pro San Francisco 49ers, pro Cleveland Browns. Então, é complicado você ficar colocando essa culpa dos Chargers ser um time fracassado no Justin Herbert, porque você reduz muito o papel do quarterback dentro do time, sabe? O QB é a parte mais importante, ele é o cara que eventualmente e finalmente ele vai responder pelo sucesso e pelo fracasso, e ele sabe disso. O QB sabe que vai ser dele este fardo. Mas a gente não pode confundir as coisas. O Justin Herbert pipocou. Eu não acho que o Justin Herbert pipocou. Esse termo, por si só, já... É um termo que empobrece um pouco a discussão, sabe? Sim. Eu entendo que é um termo que facilita também para as pessoas colocarem o que elas estão querendo dizer e tal. Então, por isso, eu acho que dá para discutir em cima disso, mas tenta analisar o jogo do Justin Herbert pelo que depende apenas dele. Quando ele bota a bola na mão dos recebedores, como foi no caso do jogo contra o Green Bay Packers, por exemplo. Ele fez um passe perfeito pro Quentin Johnston e o cara simplesmente dropou. Teve uma quarta descida que também ele acerta o passe e o cara dropa. Então, é complicado. O Justin Herbert é aquele jogador que a gente tem que passar o pano, sabe? Tem. É o jogador. Vai existir uma exceção à regra. E a exceção à regra, neste caso de quase nada é culpa dele e é culpa do time, é o Justin Herbert. E pegando o gancho também que a gente falou de pré-temporada, Alex, o Gabriel Rafael... Cara, essa pergunta, quando eu tava lendo ela, eu fiquei assim, não, peraí, será que ele confundiu o jogador? Porque, aqui, vamos lá. Bo Nix pode chegar a ser um Kirk Cousins. Ponto. Sendo assim, pode ser campeão em Denver? E aí, amigo, deixa eu te lembrar uma coisa. O Kirk Cousins tem Super Bowl, cara? O super vencedor em playoff, Kirk Cousins. Tipo, uau, se ele chegar a ser um Kirk Cousins, será que é essa comparação que você quer colocar, sabe? Mas vamos lá, Alex. O Bo Nix pode ser um cara que leva Denver ao título? Bo Nix, você não me engana. Eu estou familiarizado com o seu jogo. Eu te conheço. Todo mundo está vendo Bo Nix, certo? Não vai me enganar, você não me engana. Então, assim, cara, como analista, eu sou humilde, eu posso estar errado com o Bo Nix, certo? Não acho que a minha opinião é final, objetiva e não pode, né? Mas, se eu tivesse que apostar, eu diria que não. É um quarterback que eu acho fraco, que eu acho que não tem um teto para ganhar jogos por si próprio quando precisar dele. Um quarterback que não vai fazer a diferença ali se precisar. Se tiver o melhor time da NFL ao redor dele, quem sabe, né? Mas não sei, não diria. Diria que não dá para ser campeão com o Bo Nix, por isso não gosto da escolha na primeira rodada. Né? Eu não sou fã de Bo Nix, não sou fã, nunca escondi isso. Eu também acho que a gente tem que ser humilde de deixar o futuro aberto, mas a gente tem que dar opinião, porque senão você tá só esperando as coisas acontecerem e ser um engenheiro de obra pronta. Eu não vejo no Bo Nix um cara que vai conseguir liderar o Denver Broncos a um título. Muito foi dito de uma comparação dele com o Brock Purdy. Eu vi inclusive perguntarem pra ele acho que na live do Davis perguntaram pra ele. E assim, pode ser que o Bo Nix seja um quarterback estilo Brock Purdy. Mas o Brock Purdy caiu na melhor situação para um QB em toda a NFL. O Bo Nix tá no extremo oposto disso. Ele tá num time que tá se reformulando, que é um dos times que menos empolga para a temporada. E pode ser que o que a gente esteja vendo na pré-temporada de fato se traduza para quando ele pegar defesas titulares. Mas vamos lá. Quantos quarterbacks já não destruíram na pré-temporada e chegaram no mesmo ano e foi um fracasso? Tipo, eu estou com esse tweet programado para amanhã. Kenny Pickett, pré-temporada Legend. Perfeito. Ninguém lembra do Kenny Pickett ano passado. Sim. Ninguém lembra do Justin Fields, o rei da pré-temporada. O cara, toda pré-temporada era um highlight do Justin Fields que viralizava nas redes sociais. Não funciona assim, gente. A NFL é mais complexa do que 3 semanas jogando contra o time D e E das equipes, sabe? A gente tá falando de times com caras que provavelmente não vão ser aproveitados no practice squad de nenhuma equipe da NFL. Caras que vão ser cortados e deu, acabou. Então, chill out. E assim, eu tô vendo gente pensando em colocar esse time na pós-temporada, sabe? Eu vou ficar muito surpreso se o Denver Broncos for pra pós-temporada. De novo, posso estar errado, mas cara, eu não vejo isso acontecendo. Eu vou ficar muito surpreso se isso acontecer. Colocar assim, que sempre desrespeitam o Denver Broncos, mas assim,
Denver deu algum motivo pra, O que a gente pode fazer, Alex? tipo, pra pensar diferente, sabe? Então, não sei. E tem muito aquela teoria da ancoragem também. Você pega o que aconteceu na temporada anterior e você fala, não, ok, o Bo Nix, ele vai ser melhor do que o Russell Wilson e por conta disso, eles vão ter 2 vitórias a mais e vão pros playoffs, porque ano passado o time ficou 8-9. Não funciona assim. Não é. Cada ano é um ano, sabe? Às vezes o jogador que jogou bem no ano anterior joga mal no outro ano, sabe? Se fosse simples assim, todo time teria mais vitórias do que derrotas no ano seguinte. Porque na teoria todo time melhora de um ano pro outro. Pelo menos é o que cada front office acredita que tá fazendo. Mas sobre o Bo Nix, cara, é isso. O Bo Nix não vai liderar o Denver Broncos ao Super Bowl, tá? E essa vai pra você também, Loquismo. Que você que acredita no Bo Nix, mas tamo junto, mano. Última pergunta. Separei a melhor pro final. O Biel mandou aqui. O que Mahomes tem que fazer para ser o GOAT, o maior de todos os tempos? E novamente, foto meramente ilustrativa aqui, Alex. Mano, eu tava falando disso até em off com o Vini antes da gente gravar a prévia dos Chiefs. E assim... Mano, difícil. Pensar em algo, sei lá, eu acho que ele teria que ter 8 Super Bowls. Porque o Brady tem um contra ele. E não é tênis, né? Não é xadrez que eles jogam um contra o outro, né? Mas, pra ele ser considerado o maior, eu acho que ele teria que ter algo diferencial. Ele tem que começar a ter coisas que são só dele. Sabe? Então, por exemplo, se ele tiver 6 MVPs ao invés de 5, que é o número que o Peyton Manning tem, sabe? Então, se ele tiver um tricampeonato, que é o que eu tô apostando nessa temporada, que sim, é a conquista de time, mas ele vai ser a cara, né, dessa conquista. Então, ele tem que começar a ter coisas que são só dele pra diferenciar do Tom Brady, que tem muitas coisas que só o Tom Brady conseguiu fazer, sabe? Então, é difícil pra mim, inclusive, imaginar isso. O Tom Brady em si já é um pouco inacreditável o que ele conseguiu fazer. Então... Imaginar alguém superando o Tom Brady, né? E o Mahomes não vai ter o Kelce pra sempre. Não vai ter o Andy Reid durante toda a carreira dele também, sabe? Então, ganhar Super Bowls fora desse contexto, né? Também é importante. Mas pra mim, cara, é uma barra... É muito alta, sabe? Não sei se eu imagino que isso vai acontecer. E assim, tem outra parada. O Tom Brady, ele tem uma aura de maior de todos os tempos. Sim. Quando o Tom Brady fala em qualquer lugar que ele discursa, você sente que você tá vendo o maior nome do futebol americano discursando. E ele fala com essa propriedade. O Mahomes é um cara da nova geração. Ele é um cara que... ele tá presente nas redes sociais, ele fala bastante, ele é acessível. Ele não me passa a vibe do GOAT. O que não quer dizer que ele não vai ser o melhor de todos os tempos. E aí eu sei que essa distinção é mais feita aqui no Brasil do que lá fora. Mas assim, quando a gente tá falando de talento, eu acho que dá pra gente separar as coisas, sabe? O Mahomes faz coisas que nenhum outro jogador consegue fazer. O Mahomes faz coisas que o próprio Brady já admitiu que ele não consegue fazer. Sim. E ele é um quarterback diferente do Tom Brady. Mas pra mim é justamente isso, cara. Entra um pouco de projeção aí. Eu acho que o Mahomes vai passar o Tom Brady, não acho. Eu acho que ele vai superar em touchdowns. Talvez, mas novamente, o Brady passou pra tipo 700 touchdowns na carreira. Vocês têm noção do quão alto é isso? O Brady com 43 anos de idade lançou 43 touchdowns numa temporada. Gente, a gente tá falando de um cara que jogou futebol americano em alto nível por 21 anos. Não é como se ele tivesse jogado bem 15 anos da carreira, já seria absurdo. Se o Patrick Mahomes, que tá entrando para a 7ª temporada dele na NFL, jogar mais 10 anos bem, ele ainda vai estar 4 anos atrás do Tom Brady na quantidade de tempo que ele ficou jogando em alto nível. Então, assim, pra mim, o Mahomes precisa superar o Brady em tudo que ele já conquistou. Não só em Super Bowls. E assim, novamente, para o Mahomes passar o Brady em Super Bowls, ele precisa ganhar mais 5. Mais 5 Super Bowls, sabe? Para ele igualar, ele precisa ganhar mais 4. É muito difícil, provavelmente não vai acontecer. Mas é isso que precisa acontecer para o Mahomes ser o GOAT, o maior de todos os tempos. Mas já é o melhor, ok? Também acho. E é isso, Alex. Chegamos ao fim do nosso programa aqui do Timeout número 4. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Como o Alex falou, a gente não vai fazer programas inteiros de perguntas e respostas durante a temporada, mas vai ser um quadro fixo que a gente quer fazer aqui, até para ter mais proximidade com vocês e
se vocês acharem mais fácil, nós podemos pegar perguntas aqui do YouTube também. Sim. Mas a gente precisa lembrar a todos vocês que no Instagram a gente consegue traquear mais rápido as perguntas de vocês. Então pode ser que vocês façam uma pergunta aqui e ela fique velha na outra semana, porque vocês vão estar comentando no programa que foi lançado na semana anterior. Então, novamente, sigam o Endzone Brasil nas redes sociais, especialmente no Instagram, que vai ter muita coisa legal por lá e é por lá que a gente vai conseguir traquear essas perguntas de vocês. Alex, eu acho que já tá na hora da gente anunciar o que vem por aí, cara. Tá na hora! Eu acho que você pode falar. Já estamos com identidade visual pronta, o primeiro programa já tá gravado. Então, cara, conta aí, o que a gente tá guardando pro pessoal há 4 programas? Esse é um brinde que só quem viu até o final esse episódio, certo? Vai ficar sabendo que vai ter programa de análise tática no YouTube do Endzone Brasil, certo? Então... estarei trazendo as análises táticas pra cá em vídeo, certo? Se tudo der certo aí nesse começo de temporada. E, cara, vamos com tudo. Vai dar pra explicar muita coisa. O primeiro programa já tá gravado aí sobre o ataque do Green Bay Packers e tá muito massa. Vai ser muito massa fazer isso essa temporada, cara. É o conteúdo que eu mais gosto de gravar, assim. Então, certeza que vai ficar muito bom. Cara, eu tenho certeza que vai ficar muito legal. Se você assistiu até aqui, inclusive, comenta um joinha pra gente saber que você chegou até aqui. Tá? É o analista de tape aqui. Sabia que o meu coach fez isso, mano? Sério? Meu coach mandou um vídeo de 55 minutos fazendo a última análise tática do ataque no treino anterior, né? E aí no finalzinho do vídeo ele falou: quem assistiu até aqui comenta com um cadeado. E aí, tipo assim, eu tenho o costume de, na hora que eles postam os vídeos no grupo, eu sempre comento com um joinha pra mostrar que eu recebi. E aí, na hora que eu vi que ele postou essa parada, eu falei, caramba, mano, ele deve ter achado que eu tava zoando, mano, que eu tava, tipo, que eu fingi. Mas aí não, eu depois assisti tudo. Então, coach, assisti o seu vídeo, comentei lá o cadeado. Tá? Não é o Jamarcus Russell, né? Não é Johnny Football. Não é, mas eu achei uma baita coisa. Então, no final dos vídeos agora também, a gente vai sempre revelar alguma coisa, pedir pra eu colocar um emoticon, pra você comentar aqui, pra gente saber que você assistiu até o final. Então, se você tá ansioso pela análise tática do Alex, o programa vai se chamar Playbook, porque com ele você vai aprender a entender a NFL com esse olhar tático, com esse olhar mais sério da NFL e tal. E você vai aprender muita coisa também, sabe? Esse que é o ponto, Alex. A gente quer, além de entreter, a gente quer ensinar também, passar o pouco de conhecimento de futebol americano que nós temos para vocês aí. E é uma forma, como o Alex falou, de agradecimento por tudo que vocês têm feito aqui com nós no Endzone Brasil, tanto no YouTube, no Instagram, no Twitter e tal. Esse programa vai ser um presente para vocês e vai acontecer durante toda a temporada. É isso, nós ficamos por aqui. Alex, se despeça do nosso público e até semana que vem com o Time Out 5. Como o Pepe disse, muito obrigado à audiência de vocês, certo? Estamos muito felizes mesmo. Agradecer você, meu querido, por liberar a bagunça que vai ser aquele playbook, certo? Vai ficar bom demais esse programinha. E é isso, acho que justifica um pouco também o fato da gente estar aqui, que acho que é uma posição de muito privilégio e a gente leva muito a sério, né? Não é só chegar aqui, a gente abre a câmera e começa a gravar, não, tem muito estudo, a gente assiste muita coisa pra chegar aqui e poder falar coisas com embasamento, sabe? Então, claro, vocês podem discordar do que a gente acha aqui, é sobre isso, ninguém precisa concordar com tudo que a gente tá falando, mas a gente gosta de acreditar que tem um porquê que a gente traz as coisas aqui, certo? Então, é isso, vamos com tudo que a NFL tá chegando e tem jogo no Brasil, tem Philadelphia Eagles no Brasil. O abraço do episódio vai para o Diomodor Lenore, jogador de São Francisco 49ers. E é isso. Até o Time Out 5 na semana que vem. Tamo junto. Valeu!